Pare, pense e siga Jesus. Imagine que você está num carro dirigindo, o volante está nas suas mãos, você é o dono da direção da sua vida e o seu carro vai pelo caminho que você bem entender. É mais ou menos isso que esse tema trata. Será que o volante deve estar nas nossas mãos ou devemos entregar a direção do nosso carro a Jesus Cristo? Eu acho esse tema amplo, acho esse tema muito importante e, sabendo usar, ele é um tema decisivo na vida de uma criança. Por quê? Esse tema ele nos traz caminhos, escolhas, decisões. Durante nossa vida, nós temos vários caminhos. Nós temos que tomar várias decisões, várias escolhas. Mas a principal e mais importante escolha é o caminho da obediência, é o caminho que nos leva ao céu. É a escolha de servir, viver uma vida servindo a Cristo. E como falar para as crianças de um assunto tão sério, de algo tão importante? Sobre as escolhas, sobre os caminhos que nós vamos percorrer. E quando eu comecei a montar essa ministração, numa das primeiras vezes que eu fui chamada para ministrar sobre esse tema, eu fiquei pensando, falo de Sansão ou falo do filho pródigo? Filho pródigo escolheu um outro caminho. Sansão também, mas o filho pródigo teve a chance de voltar. Já Sansão sofreu sérias consequências do pecado dele. O salário do pecado é a morte. E nem sempre nós temos a chance de voltar, nós temos a chance de retornar, de recomeçar, como teve o filho pródigo. E é esse nosso papel nessa mensagem, ensinar as crianças que o melhor caminho é o caminho da obediência, é o caminho que leva à salvação, é o caminho que vai nos levar a Deus, é o caminho que vai nos levar ao céu. Aqui temos crianças atentas aos sinais de Deus. Pois no vermelho, pare, espere o tempo de Deus. No amarelo, olhe, ouça atentamente a vontade de Deus. No verde, estando no caminho certo, siga para o alvo, que é Jesus Cristo. Pare, olhe, siga a Jesus. Esse é o tema de hoje. E vamos começar com a Bíblia, a palavra de Deus, onde Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos comparar nossa vida como um carro. Estamos no carro, o volante está em nossas mãos. E daí vamos escolhendo o caminho por onde vamos passar, o caminho que vamos seguir. Escolhemos a forma que iremos conduzir o nosso carro. Bibi! Mas se não ficarmos com os olhos abertos e vigilantes o tempo todo, podemos nos distrair e tomar a direção errada. Precisamos prestar atenção sempre aos sinais de Deus. Senão, no meio do caminho, podemos nos perder. Mas nunca se esqueça que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. A Bíblia nos conta que foi exatamente isso que aconteceu na vida de um jovem rapaz. Mesmo sabendo que era escolhido e separado por Deus, resolveu tomar outra direção. Vamos assistir a um filminho e descobrir de quem estamos falando? Quem já sabe de quem estamos falando? Isso mesmo! Hoje vamos conhecer a história de Sansão e saber o que aconteceu com esse jovem rapaz. Sansão foi um valente homem dos tempos passados. Sua história é contada na Bíblia, no livro de Juízes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Nascido em Zorá, na tribo de Dan, em Israel, filho de Manoá, Sansão foi desde seu nascimento um nazireu de Deus. Você sabe o que é ser um nazireu de Deus? Quem
que é um nazireu de Deus? Vou explicar. É ser um escolhido e separado por Deus para trabalhar na sua obra. É assim que nós devemos também ser, separados do pecado e do mundo, puros e prontos para trabalhar para Deus. Sansão era muito poderoso quando estava sendo usado por Deus. Dentre as suas proezas, Sansão matou um leão sem ter nada nas mãos. Rasgou o leão de alto a baixo somente com as suas mãos. A Bíblia também nos conta que Sansão feriu 1000 soldados filisteus usando apenas uma queixada de jumento. Isso mesmo, uma queixada é um osso de um jumento que Sansão encontrou por perto na hora da luta. Viu como ele era valente, forte? Você já imaginou lutar com 1000 soldados e vencer a todos usando apenas um pedaço de osso de jumento? Só o poder de Deus. Mas infelizmente, Sansão, mesmo sabendo que era escolhido, separado, mesmo forte pelo poder de Deus, ele cometeu um erro gravíssimo. Alguém sabe qual foi o erro que Sansão cometeu? O maior erro de Sansão foi ter desobedecido aos seus pais. Gravem bem isto: Deus não se agrada da desobediência e ele geralmente castiga muito ao desobediente. O menino Sansão, igual a vocês, cresceu aprendendo que não poderia se desviar dos caminhos do Senhor. Sansão aprendeu com seus pais que não poderia se misturar. Mesmo assim, ele se desviou dos caminhos e começou a passear pelas terras de seus inimigos. Sansão pegou o carrinho dele e mudou a direção, começou a pegar outros caminhos e se perdeu da presença do Senhor. A Bíblia nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus, ele nos concederá o desejo dos nossos corações. Ele mesmo vai conceder aquilo que nós precisamos se primeiro buscarmos o reino dele, formos obedientes à sua palavra, a palavra de Deus. Às vezes estamos assim, como este menino da foto. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos assim: minha mãe não vai ficar sabendo? Será que Deus está vendo? Depois eu volto para o caminho do Senhor. É rapidinho, mas às vezes nem sempre nós temos a oportunidade de voltar. Vamos saber o que aconteceu com Sansão? Sansão começou a andar pelas terras de seus inimigos, os filisteus, mesmo sabendo que não poderia fazer isso. E lá ele conheceu Dalila. E ele se apaixonou por ela e resolveu se casar com ela, mesmo contra a vontade de seus pais, mesmo contra a vontade de Deus. Sansão era muito forte quando Deus o usava, mas ele tinha um segredo que não poderia ser revelado a ninguém mesmo. Mas Dalila o convenceu a contar e o seu segredo foi descoberto. Depois de saber, Dalila revelou o segredo de Sansão aos seus inimigos. Viu o que dá a desobediência? Dalila traiu Sansão. Sansão nunca havia cortado seus cabelos e no dia em que ele cortasse, ele perderia a sua força. Depois de saber o segredo de Sansão, seus inimigos, com a ajuda de Dalila, conseguiram cortar seu cabelo. E Sansão acabou sendo preso pelos seus inimigos, teve seus olhos furados e foi muito maltratado. Como Sansão sofreu! Mas Sansão amava a Deus e reconheceu seu erro. Por muito tempo, Sansão orou e pediu perdão a Deus desesperadamente e que ele deixasse ele se vingar de seus inimigos, mesmo que ele tivesse que morrer junto com eles. E assim foram anos, Sansão preso,
orando e clamando perdão a Deus e pedindo para que Deus restaurasse sua força. Mas, tia Kelly, e se eu me arrepender dos meus pecados? E se eu quiser voltar, se eu falar uma mentira e me arrepender, se eu fizer algo que entristeça o coração da minha mãe e me arrepender e quiser limpar do meu coração toda a sujeira do pecado e voltar a continuar a trilhar o caminho certo, o caminho da obediência, o caminho da vitória, será que Deus vai me perdoar? A Bíblia fala que Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas lembre-se, o pecado sempre trará consequências. E foi bem assim também na vida de Sansão. Depois de ficar muito tempo preso, como eu já contei para vocês, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, sem que os seus inimigos percebessem. Então, num certo dia, puseram Sansão no templo chamado Templo de Dagon. Eles queriam zombar de Sansão, queriam fazer chacota, fazer zombarias, mas o Espírito de Deus entrou em Sansão e eles não contavam com isso. O Espírito Santo de Deus entrou em Sansão e deu a ele novamente as suas forças. E Sansão derrubou as colunas daquele templo, as colunas que conseguiam segurar aquele templo. Sansão derrubou e tudo caiu. E todos que estavam naquele templo morreram juntamente com Sansão. Nós devemos tirar uma lição dessa história. Toda desobediência tem um preço muito alto. E pode ser a nossa própria vida. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais. Deus ama isto. E honrar significa obedecer. Deus ama a obediência. E ele ainda diz mais, que é melhor obedecer do que depois prestar sacrifícios de arrependimento. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Às vezes olhamos e pensamos que vamos nos dar bem, mas o fim não é o melhor. Podemos sair feridos e machucados. Então vamos repetir o versículo de hoje? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus.